Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e eu acrescento ainda em João, capítulo 17, versículo 5, na sua oração final, ele diz: Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Portanto, Jesus estava com Deus antes do nosso planeta ser criado. Jesus é um e Deus é outro. E João ainda coloca no primeiro capítulo do seu evangelho: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era divino, porque o Verbo criador, enviado por Deus, era um Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós. E quando se diz que o Verbo era Deus, não significa que o Verbo era igual a Deus, não. O Verbo era divino, o Verbo era um Verbo superior, um Verbo sagrado. Daí porque o Verbo representa Jesus, porque ele estava junto com ele e assumiu a responsabilidade do nosso planeta. Mas vamos aprofundar mais um pouco, porque o apóstolo Paulo, eu não discuto, meu caro Flávio Vilela, a importância que Paulo teve. E digo a você mais, acho que realmente é possível que os concílios, é possível que a influência política, as interpolações tenham acontecido com relação à mensagem de Paulo, porque não é diferente. É tanto que muitas cartas, a carta aos Hebreus é inclusive é uma carta que eu acho que poderia ser o suporte da mensagem de Paulo, porque ele estava escrevendo para os seus conterrâneos, para os judeus, em hebraico inclusive. Então essa carta de Paulo é muito conturbada, ninguém aceita como sendo dele. Então observe que não é tão simples. Então, nós vamos encontrar na sua primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, quando ele diz assim, referindo-se a Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. Eu posso dizer a você que Jesus pode ser considerado um Deus do planeta Terra, mas não o Deus do universo absoluto. Eu considero, com relação ao planeta Terra, Jesus um Deus, mas não significa que ele é o Deus absoluto, porque Deus só existe um, como está no Deuteronômio 6,4, sobre quem Jesus foi muito fiel e disse muitas vezes, e orou muitas vezes, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Ouve, ó Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é único. Jesus não poderia destruir isso, mudar isso. Mas ele pode ser considerado o Deus do nosso planeta, como eu já muito bem coloquei. Aos Filipenses 2,6, Paulo afirma, ele estando na forma de Deus, ele não está dizendo que ele era Deus, na forma, semelhança, na ação divina que ele teve entre nós, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando obediente até a morte sobre uma cruz. Então, ele desceu como filho de Deus. Paulo foi ainda muito mais longe, segundo alguns estudiosos, quando ele diz assim, acompanhe agora o que Deus diz ao profeta Isaías, capítulo 45, versículos 22 e 23. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Que é o que está ratificando o Deuteronômio 6,4, que nós acabamos de falar. Na sequência, Deus fala pelo profeta afirmando, eu juro por mim mesmo,
O que sai da minha boca é a verdade, uma palavra que não voltará atrás. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua jurará por mim. No profeta Isaías. Paulo cita em sua carta aos Filipenses 2, 10 e 11, este mesmo versículo de Isaías, porém mudando a referência a Deus para o Senhor Jesus como Cristo. Confira, então ele diz aqui, Filipenses 2, 10. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo. Então, ele aqui, segundo essa colocação de Filipenses, eu não sei se é interpolação, porque também eu poderia ver isso aqui, que Jesus é o Senhor do nosso planeta, porque ele está dizendo aqui, nos céus e sobre a terra, e debaixo da terra, porque céus e terra é o nosso planeta. Então veja que com essa visão, não está dizendo que Jesus é Deus. Ele é o maior espírito que já pisou esse planeta, como está na questão 625, e ao mesmo tempo representa um Deus para o nosso planeta Terra. Não é que ele seja Deus. Agora, não posso deixar de relatar aqui, meu caro Flávio, que o Concílio de Nicéia, no ano de 325, estabeleceu a divindade de Jesus e oficializou o princípio da Trindade que já existia na Didaquê. Então foram os concílios que criaram o Pai, Filho e Espírito Santo e criaram a divindade de Jesus. Você sabe que houve aquele rolo danado e o segundo concílio de Constantinopla, no ano de 533, restabeleceu a ordem, rejeitou o monofisismo e aboliu a pré-existência da alma, a reencarnação e destruiu o origenismo. A partir daí, a maioria dos cristãos aceitou seguir Paulo e os concílios católicos, sem observar o que Jesus falara nos evangelhos. Precisamos ouvir Jesus. Tenho muito respeito por Paulo. Acho Paulo um espírito fantástico. O denodo, a garra de Paulo é indescritível. Agora, eu acho, concordo com você, que é possível que tenham alterado também esses textos. Porque Paulo, como judeu ortodoxo, fariseu, doutor da lei, ele não iria dizer, creio que ele não iria tomar a posição que muita gente fala que ele tomou. Mas nós vamos falar ainda com relação a Paulo na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí. 1 minuto só, já estaremos de volta.